Então esse problema provavelmente já atingiu você, ou pode atingir você se você ainda vai criar abelha sem ferrão, ou já cria e ainda não passou por isso, que são os inimigos naturais das abelhas nativas sem ferrão. E dentro dos inimigos naturais, eu quero citar para vocês 3 principais. Vou mostrar para vocês imagens para facilitar a identificação de vocês. O primeiro dessa posição dos inimigos naturais que atacam as colônias de abelhas sem ferrão, o mais mortal de todos, na minha opinião, são os forídeos. Por que os forídeos? Os forídeos, para quem ainda não sabe, são pequenas mosquinhas. Parece ser aquela mosquinha da fruta, bem pequenininha, que fica na banana voando em volta, mas não é aquela mosquinha da fruta. São moscas um pouquinho maiores do que aquela mosquinha da fruta, e elas não têm os olhos vermelhos como a mosquinha da fruta, elas têm os olhos pretos, o forídeo é todo negro. E ele tem uma característica muito fácil de identificar, inclusive para facilitar a identificação dos forídeos. Ele, ao contrário da mosquinha da fruta, que sai voando se a gente chegar perto, o forídeo corre, e ele corre muito rápido. Então, se você chegar perto de um forídeo, você vai perceber que ele sai correndo muito rápido até achar algum lugar em que ele pode sair voando. Mas, normalmente, o primeiro impulso de defesa do forídeo é sair correndo. E o forídeo corre muito rápido. Então, é muito fácil de perceber. Porque as demais moscas, principalmente as que são menorzinhas, elas não têm essa defesa de sair correndo. Normalmente, elas vão sair voando, elas não vão sair correndo. Mas o forídeo, por alguns processos evolutivos, desenvolveu essa forma de defesa, de sair correndo. Então, é fácil de identificá-la. Agora, o que os forídeos causam para as colônias de abelhas sem ferrão? E aí que está o grande X da questão de serem aí os maiores inimigos naturais das colônias de abelhas sem ferrão. Os forídeos, quando começam a infestar uma colônia, se o meliponicultor não se atentar, eles não param mais até que a colônia esteja morta, não tenha mais nada para eles lá dentro. E o que os forídeos vão atrás de uma colônia de abelhas sem ferrão? Justamente o alimento dessa colônia, principalmente o alimento proteico, o pólen que as abelhas utilizam para a alimentação das larvas e também das abelhas jovens que nascem. E por que eles vão atrás desse pólen? Porque é um alimento perfeito para o desenvolvimento das larvas do forídeo também. O pólen tem concentrações de proteína ideais para as larvas do forídeo se desenvolver muito bem, assim como as larvas das abelhas. E eles perceberam isso com o passar de milhões de anos de evolução e se adaptaram para predar as colônias de abelhas sem ferrão. Então o forídeo chega até a colônia, avalia se tem aí condições de alimentar a sua cria, o forídeo macho que faz isso, ele chega primeiro. Ele avalia se tem pote de pólen aberto, eles vão até potes de pólen aberto, presta atenção nisso, inclusive. Se tiver pote de pólen aberto, ele vai começar a soltar feromônio nessa colônia. Dentro da colônia, em volta do pote de pólen, que é para botar os ovos, e por fora da colônia para atrair a atenção das fêmeas. As fêmeas vêm, eclodem com esses machos dentro da caixa. Em 1 ou 2 dias, os ovos já estão prontos para serem postados. A fêmea entra dentro do pote de pólen, coloca todos os seus milhares de ovos. Em 2 dias, as larvas eclodem. Em 7 dias, as larvas se transformam em pupas. E em poucos dias, assim, essas pupas já se tornam forídeos novamente. Então, ó, é um ciclo extremamente rápido. Extremamente rápido. Se em 15 dias, a partir do momento da postura do forídeo na sua colônia, você não perceber, a sua colônia morre. Em 15 dias. Extremamente rápido. Por isso que eu digo que é um dos mais mortais que a gente tem. E como a gente faz para evitar que esses forídeos maleditos cheguem até as nossas colônias de abelhas sem ferrão? É muito simples. Tem algumas formas que a gente utiliza para evitar. Dentro dos nossos programas de formação eu conto várias formas, mas aqui para vocês vou mostrar 2 que são muito eficientes e que funcionam bastante. O óleo de andiroba e o óleo de copaíba. Óleos vegetais extraídos de plantas, 2 árvores, a andiroba e a copaíba. Esses óleos vegetais, em pesquisas feitas com ambos esses óleos, o óleo de andiroba e o óleo de copaíba, ficou comprovado que os forídeos são repelidos pelo odor deles. Então, quando a gente passa em volta do pito de entrada, os forídeos eles não passam para entrar dentro da colônia. E se a gente passa em volta do pote de alimento, os forídeos não entram nesse pote de alimento. Se a gente passar nas paredes internas da colônia, os forídeos não transitam pela caixa. Então a colônia vai ficar um ambiente inabitável para esses forídeos se a gente passar esses óleos nesses locais que eu falei. Mas, Gabriel, esses óleos não vão afetar a atividade das abelhas também? Não. Essa pesquisa fez teste com várias espécies de abelhas sem ferrão, de vários gêneros diferentes, e em nenhum desses óleos demonstrou algum tipo de efeito nocivo para as abelhas, somente para os forídeos. Então, esses 2 óleos podem e vão ser uma estratégia muito eficiente para você aí combater os forídeos que podem chegar até as suas colônias, porque são animais muito complicadinhos se chegarem
e é muito difícil de controlar depois da infestação. É melhor prevenir do que remediar uma infestação deles posteriormente. Gente, seguindo essas dicas aí, vocês já conseguem ter uma prevenção boa, mas é importante ter conhecimento sobre todas as outras formas de controle. Agora, saindo dos forídeos, a gente tem ainda mais 2 inimigos naturais muito frequentes em colônias de abelha sem ferrão que a gente tem que se atentar para evitar a chegada deles. Segundo lugar aí, de mais danoso para as colônias, está no meinho aí dos colocados, é a abelha-limão. Depois do forídeo, com certeza vem a abelha-limão. Por que eu digo abelha-limão? Porque a abelha-limão, ela é uma saqueadora. O forídeo, ele está numa classe de inimigos chamadas de parasitas. As abelhas-limão estão numa classe de inimigos chamadas de saqueadores. Dentro do programa Abelhando 100% e no programa ASF Essencial, nosso programa introdutório, que vai rolar essa oportunidade para ele, a gente mostra lá esses módulos de aulas, módulo de inimigos saqueadores, módulo de inimigos parasitas, e eu ensino a controlar esses inimigos naturais utilizando todas as técnicas disponíveis que são eficientes e comprovadas cientificamente. E para a abelha-limão, a gente também tem um módulo exclusivo quase sobre ela, porque é uma das principais inimigas de colônias de abelha sem ferrão. Ela saqueia as colônias. Ao invés de colocar ovos, das larvas consumirem todo o conteúdo da colônia, sendo um parasita dessa colônia, como o forídeo faz, as abelhas-limão, elas vão saquear essas colônias. Elas vão entrar nas colônias à força, batalhando com as abelhas que estão lá dentro, travando uma verdadeira guerra feromonal, guerra mandibular mesmo, guerra física, para conseguir saquear o alimento, o néctar, o mel e o pólen que tem lá dentro e levar para a sua colônia. E por que a abelha-limão faz isso? Porque ela não tem corbícula. A corbícula, a estrutura é responsável por transportar o pólen, o alimento proteico da colônia, um dos mais importantes para o desenvolvimento das abelhas. Se elas não têm essa corbícula, elas precisam saquear para sobreviver. E é justamente por isso que elas realizam um saque nas colônias de abelha sem ferrão. E esse saque, ele não é um saque tranquilo. Elas vão chegar, as abelhas sem ferrão da colônia saqueada vão falar, podem entrar, levem um pouco dos nossos recursos, sem problemas nenhum. Não muito pelo contrário. As colônias saqueadas, elas vão reagir. E muitas das vezes elas vão reagir. Só que as abelhas-limão desenvolveram uma estratégia impressionante para combater essa reação das abelhas saqueadas. Por isso são chamadas de abelhas-limão. Porque elas emitem um odor, elas exalam um feromônio que tem esse odor de limão. E esse feromônio que elas exalam, esse odor que elas exalam, vai agir como se fosse um bloqueador de sinal para as abelhas saqueadas. As abelhas se comunicam por sinais odoríferos, que são os feromônios. Elas se comunicam assim, por cheiros, né? Entre aspas, bem vulgarmente falando, por cheiros. Uma emite um cheiro, significa uma coisa, a outra que vai receber esse cheiro, que vai sentir esse cheiro, vai entender o que aquela abelha está tentando dizer. Quando essa abelha-limão chega, ela solta esse odor de limão, que vai fazer com que essa comunicação por cheiro da colônia seja encerrada. E as abelhas saqueadas, elas vão ficar andando como se fossem cegos em tiroteio, sem saber o que fazer. E isso permite com que as abelhas-limão consigam entrar com mais facilidade na colônia e consigam saquear esse conteúdo sem que sejam predadas pelas outras abelhas, sem que sejam defendidas pela colônia saqueada. E isso causa um enorme estrago, porque normalmente no início desse ataque, no início do saque da abelha-limão, as abelhas da colônia vão tentar combater, elas vão tentar evitar a entrada, e muitas vão morrer nesse combate. E dentro da colônia, muitas podem combater também e morrer no combate, porque normalmente a abelha-limão é muito mais populosa e ela dá conta do recado. Só que as nossas colônias sofrem muito. Mas um saque de uma colônia de abelha-limão a uma colônia nossa, normalmente não é o suficiente para matar a nossa colônia. Ela vai ficar fragilizada, a gente vai precisar alimentar, a gente vai precisar fornecer disco de cria, vai precisar fazer os manejos de fortalecimento necessários. Sim, vamos precisar. Mas normalmente não mata a nossa colônia, diferente do forídeo se a gente não perceber. Se a gente não perceber um ataque de abelha-limão, a colônia vai continuar sobrevivendo, mesmo que esteja muito fragilizada, ela vai sobreviver por mais algum tempo, tempo suficiente para a gente perceber e a gente começar a fazer os manejos de fortalecimento necessários para recuperar essa colônia. Por isso não é tão danoso quanto o forídeo. Agora, em terceiro lugar, um outro inimigo parasita, que não é tão comum assim, por isso que está em terceiro lugar dessa lista do quarto lugar de mais perigosos para as abelhas, que são os inimigos naturais, que são as moscas soldado. As moscas soldado, muita gente tem dúvida com relação ao que é uma mosca soldado. Essa é a mosca soldado. Essa é a mosca soldado negra, na verdade. Olha aqui a cara dela, tá vendo? Ela tem antenas bem curtas, esses olhos aqui de colorações diferentes e um abdômen avermelhado. Isso aqui é fácil de perceber nela. Esse abdômen aqui, ó, com uma faixa branca aqui no início e o resto vermelho. Além das patas com os finais, as pernas, com os últimos segmentos brancos aqui, ó, tá vendo? Ó?
Isso daqui é uma característica de mosca soldado. E aqui estão as larvas dessa mosca soldado. E é aqui que mora o perigo. Essas larvas de mosca soldado, elas são extremamente danosas às colônias de abelha sem ferrão. Mas, Gabriel, essas larvas são maiores do que os florídeos. Como é que elas entram nas colônias? Uma mosca desse tamanho, as abelhas não iriam deixar passar pela entrada. Correto. Uma mosca desse tamanho não entra pela entrada da colônia. Ela aproveita as frestas que tem na sua caixa. Por isso que é importante que a sua caixa não tenha frestas. Por quê? Porque essa mosca soldado que a gente acabou de ver, ela aproveita as frestas nessas caixas para colocar aquele abdômen comprido dela. Lembra que a gente viu aquele abdômen avermelhado? Então, ela consegue prolongar esse abdômen, ele fica bem fininho, a ponto de entrar nessa fresta e botar os ovos nessa fresta. E aí, o que acontece? Quando essas larvas eclodem, elas são bem pequenas, minúsculas. Aí elas vão andando, passam para dentro da colônia e pronto, estão no paraíso. Essa mosca soldado desenvolveu essa estratégia de ataque e ela faz isso com basicamente tudo que ela quer predar. Ela coloca os ovos em volta do local onde tem o alimento, as larvas entram e começam a se alimentar e se desenvolvem lá dentro. E larvas de mosca soldado, quando estão se alimentando, assim como os forídeos, qualquer larva, qualquer verme que está se alimentando, ele vai regurgitar algumas substâncias que vão fazer a dissolução desse alimento, para facilitar a absorção dele. Então, a mosca soldado e o forídeo, que são da mesma classe de inimigo de abelha sem ferrão, que são os parasitas, eles regurgitam essa substância para dissolver o que eles estão se alimentando. E eles regurgitam isso dentro dos potes de alimento, regurgitam isso dentro das células de cria, que lá tem o alimento larval, eles também consomem esse alimento larval. Elas não são bloqueadas por parede de cera, elas roem essa parede de cera e entram dentro das células para comer esse alimento larval. Só que a mosca soldado está em terceiro lugar desses parasitas que eu apresentei, porque é uma das que menos chega até as colônias. Normalmente ela vai até frutas. Muita gente usa essas moscas soldados para compostagem. Aqui mesmo, eu uso larva de mosca soldado para compostagem. Eu tenho uma composteira aqui, as moscas soldados chegaram, esticaram o abdômen, botaram por dentro da composteira, as larvas desceram e estão digerindo o alimento orgânico que a gente produz. Elas são fantásticas. É importante saber que a mosca soldado, diferente da mosca comum, ela não é vetor de contaminação, não é vetor de doenças, assim como a mosca comum. Por quê? Porque a fase adulta dela, que é em forma de mosca, dura poucos dias, 1 ou 2 dias só. É o suficiente para a larva eclodir, para a abelha, para a mosca cruzar, reproduzir e botar os seus ovos. Ela não sai, ela não vai até cocô, ela não vai até material apodrecendo, ela não se contamina. Ela só fica naquela região e morre rapidamente. Então, ela não é vetor de contaminação, ela não tem tempo para ser. Então, não tem problema de transmissão de doenças por essa mosca, por exemplo. Ela é uma mosca muito eficiente para compostagem, é uma das melhores que tem, melhor do que minhoca até. É importante saber que se a gente tem colônias no nosso meliponário aqui, abelha sem ferrão na nossa casa, onde tem composteira, onde tem a presença de abelha de mosca soldado, a gente tem que proteger as colônias. Como é que a gente protege a colônia de mosca soldado? Veda todas as frestas disponíveis. Todas as frestas. E as frestas que eu digo não é o pito de entrada. As frestas que eu digo são as junções de módulo, entre um módulo e outro, onde fica uma fresta, ou algum buraco que tenha na caixa, ou um vão que fica entre a tampa e o topo da caixa. Qualquer fresta que tenha, passa fita crepe. Fita crepe é o melhor para a gente colocar, para prevenir esses problemas. Passou fita crepe, vedou todos os orifícios, deixando só o orifício de entrada, acabou o problema com a mosca soldado, muito difícil de acontecer, porque ela é um inseto muito grande, ela tem esse tamanho mais ou menos, e as abelhas percebem logo a chegada delas, não é igual o forídeo que consegue entrar rápido dentro da colônia, que é pequenininho. A mosca soldado é grande, ela não consegue chegar perto da entrada da colônia, as abelhas se defendem, então ela recorre às frestas que ficam em volta da caixa. Tampando as frestas, tampou o problema, acabou.